Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma incrível miniconf, promovida pelo IJuSPLab, o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo. Hoje o nosso tema é Ressignificando o Trabalho. A Gisele Fiore é a nossa expositora, diretora da UCIM, mestre e bacharel em filosofia, e ela vai falar sobre como podemos atribuir um novo significado ao nosso trabalho, uma nova direção. Tá? Então, seja bem-vinda, Gi, nossa querida chefinha da UCIM. Outra coisa que a gente precisa falar, e a Gi não precisa, é sobre as dúvidas, pessoal. A gente combinou, eu combinei com ela, de vocês, as dúvidas que forem surgindo para não esquecer, pode colocar no chat e depois a gente lê tudo, em vez de ficar interrompendo a miniconf, que aí a gente corre o risco de passar do horário, tá bom? Então, bem-vinda, Gi. Obrigada, gente. E aí, assim, a dúvidas, considerações, sugestões, observações, críticas, eu respondo ao final. E se alguma coisa ficar sem resposta, eu mando e-mail respondendo depois, ou respondo pelo próprio Teams. Então, a gente responde sempre, ok? Oi, doutor. Tá dando muito chiado no som seu aí. É melhor, fecha um pouco o seu. Eu acho que é porque tem pessoas com o microfone aberto, Gisele. Pede pra você fechar o microfone. De outras pessoas? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém com o microfone aberto. Agora sim. Agora sim. Ok. Então, vamos lá, gente. Bom dia, sejam todos bem-vindos. O propósito dessa miniconf hoje é de nós refletirmos um pouco sobre ressignificação. O que é isso, né? Como é que a gente faz e como ressignificar o trabalho pode nos ajudar a termos mais qualidade de vida, mais alegria, mais felicidade, e de uma maneira muito interessante, porque está nas nossas mãos, né? Então, é uma reflexão que a gente vai fazer juntos, né? Eu sempre falo que todas as reflexões que eu apresento, tudo que eu faço, como aula, palestra ou qualquer coisa do tipo, são coisas que eu sempre aplico em mim há muitos anos, né? E você vê que funciona. Então, eu falo para vocês a partir de um estudo, mas também a partir de uma vivência prática minha, praticando aquilo que eu aprendo, porque se a gente não coloca o que a gente aprende em prática, fica só lá um saber. Que legal, eu sei isso, mas eu não faço nada com isso, então é aquele ditado chinês, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, vamos refletir um pouco juntos sobre essa questão do trabalho. E isso é uma coisa que tem nos preocupado, nos incomodado muito, porque a gente, nos últimos 2 anos, em virtude da pandemia, a gente acabou tendo um novo modelo de trabalho implantado às pressas, né? Então, como é que eu me adapto? Aí, quando todo mundo já estava adaptado, aí temos uma nova mudança, temos que voltar parte do período da jornada presencial. Então, assim, o mundo é dinâmico. As mudanças acontecem o tempo todo. Como que a gente vai lidar com elas é uma escolha e uma decisão tomada por nós. Então, as coisas são as coisas, fatos são fatos. Como eu vou reagir, interagir e vivenciar os fatos está na minha mão. Eu faço escolhas, né? Então, a proposta, como eu disse, é refletirmos sobre a ressignificação, e, em especial, a ressignificação do trabalho. Então, vou compartilhar minha tela, a Rê vai me avisando se está tudo ok, se está passando os slides, se está tudo certinho. Cadê as minhas janelas? E
Aí você me diz se está ok, Rê. Tá ok, mas ainda não está daquele jeito só o slide, Tela sabe? cheia. Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês pensem aí, se quiserem, escrevam aí para vocês, mas respondam isso. O que é o trabalho para você? O que significa o trabalho para você? Reflitam por um momento e pensem nessa pergunta. Se eu fizer essa pergunta, eu posso obter esse tipo de resposta, né? Trabalho é rotina, é exploração, está relacionado a pressões, é um castigo, é obrigação, é sobrevivência. Muitas vezes, quando a gente pergunta assim, se você ganhasse 400 milhões na loteria, o que você faria? A maioria das pessoas diz assim, eu nunca, nem voltava na justiça para devolver o crachá. Muitos colegas falam isso, eu não faria mais nada, eu ia morar na praia, eu ia ficar sempre de pernas para o ar. Então, muitas pessoas associam o trabalho a algo que a gente quer se livrar. Então, tem muitas pessoas que passam a vida guardando aposentadoria ou passam a vida esperando ganhar na loteria para poder abandonar o trabalho. E existe toda uma associação do trabalho a sofrimento. E isso vem da própria origem do trabalho, a própria origem da palavra, né? Trabalho se originou do nome tripalium, que é um instrumento de tortura usado pelos romanos para punir os escravos, os rebeldes, os opositores. Era um instrumento de tortura. E dos princípios da humanidade, né, desde o princípio, a palavra trabalho, e para nós que fomos colonizados, né, durante um tempo, no início da formação do nosso país, a palavra trabalho tem a ver com servidão, com escravidão, porque na Roma Antiga, por exemplo, quem trabalhava eram os escravos. Os nobres, eles viviam no ócio criativo, né? Eles não trabalhavam. Então, esse conceito de trabalho relacionado à escravidão, à servidão, é muito forte ainda, né? Então, quem trabalha são aqueles que não são nobres, né? A minha avó, mãe do meu pai, italianos, vieram para o Brasil como colonos para trabalhar nas fazendas de café. E ela diz ela conta, né, que eles trabalhavam na fazenda e eles eram italianos, ela era muito branquinha, com olhos azuis, e ela tinha que se cobrir toda, porque senão o sol queimava muito a pele. E ela conta que as mulheres as donas da fazenda, elas eram muito brancas, elas não saíam ao sol, e ter a pele um pouco mais escura era sinal de ser trabalhador, a pele queimada pelo sol, e isso estava associado a um status menor do que os donos de engenho. Então, por mais que nós abominemos esses conceitos, isso perpassa, fica ali no inconsciente coletivo, essa associação de trabalho a uma coisa ruim. E é interessante porque, às vezes, a gente fala, putz, segunda-feira eu vou ter que trabalhar. E na sexta-feira é comum o pessoal falar, sextou, legal, sábado e domingo sem trabalhar. Mas por que a gente pensa isso? Por que o trabalho que consome a maior parte do nosso dia tem que estar associado a sofrimento? Porque trabalho também pode estar relacionado à dignidade, à satisfação e à transformação. Você pode enxergar o trabalho por dois ângulos. E como você vai enxergar passa por uma decisão interior.
Então, avançando aqui na nossa reflexão, trabalhar não importa do jeito que você veja o trabalho, como cansaço, como castigo ou como uma coisa bacana, ele faz parte da vida, né? Todos nós trabalhamos, e trabalhamos porque necessitamos, claro. Mas e se você não precisasse trabalhar? Será que você continuaria trabalhando formalmente ou você faria trabalhos voluntários? Porque não fazer nada é bom por um tempo, mas se esse tempo se estende muito, se torna enfadonho. Então, trabalhar faz parte da vida. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha porque isso nos dá identidade pessoal, não é? A gente não fala. O que você faz? Ah, eu sou funcionário da Justiça Federal, eu sou servidor público. Isso nos dá identidade. Ou eu sou médico, sou engenheiro, sou artista. O trabalho dá identidade. Também nos dá um papel social. Nós, como servidores, temos um papel social muito importante. A gente leva a justiça ao cidadão. Então, servidor público, servir ao público e à sociedade é um papel importante. Também, através do trabalho, temos contato com valores, né? O valor da justiça, da isonomia, da ética, da responsabilidade, da respeitabilidade, honestidade, são valores que também compartilhamos com o trabalho. E a visão de mundo, né? O trabalho nos dá também uma certa visão de mundo de acordo com aquilo que nós executamos, com aquilo que nós fazemos. Essa é a pirâmide de Maslow, né? Maslow é um estudioso da administração e ele criou a pirâmide das necessidades humanas. Então, o trabalho, ele caminha por esses degraus da pirâmide, né? Porque, em um primeiro momento, ele nos garante as necessidades básicas, depois segurança, depois sociais, porque no trabalho nós nos relacionamos com outras pessoas. Não só fazemos amigos, como nos relacionamos com inúmeras pessoas, acabamos interagindo. E o homem é um animal social que necessita de interação. Também nos dá autoestima, né? Quando você está feliz com o seu trabalho, quando você faz alguma coisa bacana e é reconhecido, isso te dá um sentimento de satisfação e eleva a sua autoestima e, por consequência, a sua autossegurança, a autoconfiança. Faz bem para a gente. E, em última instância, lá no topo da pirâmide, nos dá autorrealização. Nos permite realizarmos os nossos sonhos, sejam eles materiais ou intangíveis, né? A satisfação pessoal, a sensação do dever cumprido, a associação com valores mais pessoais que nos autorrealiza. Então, eu posso entender o trabalho também como um caminho para a autorrealização. Gi, Eu conheço... Anne, desculpa, Oi, mas ela levantou a mão. Então, eu acho quem? que é a Anne. Ah, pode falar, Anne. E ela baixou a mão agora. Será que foi por engano? Pode ser. Bom, se você tiver pergunta, Anne, por favor, coloca lá no chat para a gente responder ao final. Então, vamos lá. O trabalho também pode ser um caminho para a autorrealização. Eu estava falando que a gente conhece pessoas que abandonaram o trabalho formal. Eu conheço uma pessoa, ela e o marido eram engenheiros, e eles resolveram abandonar o trabalho formal, eles mudaram para uma cidade de praia, uma cidade litorânea, e montaram uma barraquinha na praia. Conversando com eles, eles disseram que eles abriram mão de uma série de vantagens, né, que eles tinham enquanto engenheiros de uma grande empresa, em prol de um outro modelo de vida.
no qual eles trabalham muito mais, porque eles levanta de madrugada para buscar as coisas ou para preparar as coisas para vender na barraquinha. São sujeitos a intempéries, são sujeitos ao fluxo de turismo, né? Porque a barraquinha funciona bem quando tem temporada, quando não, fica meio que as moscas. Diminuíram, digamos assim, o seu padrão de vida, olhando por um determinado ponto de vista, mas estão felizes. Eles escolheram aquele tipo de trabalho como caminho para a autorrealização de outros desejos, né? De outros anseios. Agora, uma outra pergunta para vocês. Como você se sente em relação ao trabalho? Pensando em sentimentos, como você se sente? Você se sente assim? Feliz, realizado, produtivo ou assim? Quando a gente começa a se sentir demasiadamente oprimido, infeliz, insatisfeito com o trabalho, é hora de tomarmos algumas decisões, de fazermos alguns esforços, empreendermos algumas ações para sairmos desse estado de frustração. Uma possibilidade é ressignificar o trabalho. E, por vezes, o ressignificar o trabalho passa até por você mudar realmente de trabalho, você fazer outra coisa. Eu estou na justiça há 23 anos. Sempre trabalhei na área administrativa, trabalhei muito tempo no recrutamento, seleção, no acompanhamento funcional, no treinamento, e agora, desde 2019, que eu estou 2018, 2019, que eu estou na área de inovação. Mas nessa minha trajetória, eu conheci muitas pessoas, muitos colegas, com muitos sonhos diferentes. Conhecemos um rapaz que ele era analista judiciário, ele foi um dos primeiros colocados na época do concurso, e ele estava trabalhando em uma vara, não se adaptou, foi para outra, foi para outra, foi para outra. Na terceira mudança, ele estava super infeliz, deprimido. Conversando com ele, ele me disse o seguinte: eu detesto o meu trabalho. Eu só fiz direito porque os meus pais me obrigaram, porque eles querem que eu seja magistrado. Mas eu não gosto. Os pais eram donos de um escritório de advocacia importante, e ele estudou direito porque os pais queriam que ele estudasse. Então, ele não conseguia se adaptar, porque ele não via sentido no trabalho que ele fazia. Para ele, não fazia sentido. E eu perguntei para ele, o que você queria fazer? Qual o seu sonho? Ele falou, eu quero estudar gastronomia, eu quero ser chefe, eu quero abrir um pequeno bistrô bem bacana. Depois de muitas conversas, eu disse para ele, olha, que tal se você olhar o seu trabalho como um meio de você realizar o seu sonho? Você pega o seu salário, vai juntando, se matricula no curso de gastronomia, estuda de manhã ou à noite. Quando você se formar, você pode sair da justiça, se é isso que você quiser, se é isso que você ainda vai querer, e abrir o seu bistrô. E ele fez isso, né? Foi interessante, porque a partir do momento que ele passou a olhar o trabalho dele como um meio para ele conseguir realizar o sonho, ele ficou naquela vara, trabalhou super bem, sarou da depressão, nunca mais teve problemas funcionais. E quando ele terminou o curso, junto com outro colega, eles abriram um pequeno café e ele saiu da justiça, pediu exoneração. Vejam, ele ressignificou o que ele fazia, e aquilo fez interromper o ciclo de sofrimento no qual ele vinha. Ele viu o trabalho como um modo dele realizar o seu sonho.
E o que é ressignificar, né? Ressignificar, essa é uma frase do João do Oderlein, e depois eu vou mostrar o livro para vocês. Está num livro chamado Livro dos Ressignificados. Então, ele diz assim, que ressignificar é olhar de dentro para fora, é encontrar novidade no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas. É recriar o que um dia foi criado, é a própria regra, é saber lidar com o novo. É perceber que tem um pouco de gente em tudo que a gente faz. Um pouco da gente em tudo que a gente faz. É um exercício de autoconhecimento. É um ato de extrema liberdade, em que a gente pinta o mundo à nossa volta do jeito que a gente vê. Esse ressignificado faz parte de um dos poemas desse livro dos ressignificados. Então, ressignificar é trocar a lente, é enxergar com novos olhos, é mudar a perspectiva. Tem uma frase do Frei Leandro Boff que fala assim, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E é interessante isso, né? Porque eu tenho um ponto de vista, até para você olhar para uma paisagem, para um objeto. Se você mudar de posição e olhar por outro ângulo, você vai ter outro ponto de vista. E ressignificar é isso, é mudar a perspectiva. Eu vou passar uma animação para vocês, para ilustrar um pouquinho. Gi, agora ele está sem som, viu? O vídeo. Vamos... Bom, mas ele não... Só tem o som do zumbido da mosca. É só isso. Então, ressignificar atribui um novo sentido. Você já se pegaram em alguma situação ou conversando com outra pessoa, que a pessoa te diz assim, nossa, seu vizinho, né? Por exemplo, seu vizinho no seu prédio, na sua casa.
e ele te fala assim, nossa, você escutou ontem à noite o barulho da festa? Tinha uma música alta, e você fala, nossa, eu não escutei. Nossa, mas eu não consegui dormir, foi horrível, a noite inteira, aquela barulheira. E você não se lembra de ter ouvido o barulho. Porque ou você dormiu e aquilo não atrapalhou o seu sono, ou às vezes, ainda que acordado, você não deu importância demasiada para aquilo. Quando a gente toma as coisas externas, os fatos externos, como uma agressão pessoal, é muito mais difícil lidar com ele. Eu morei numa casa na Vila Madalena. À noite era infernal o barulho, né? Porque tinha bares, tinha gente falando, música, era muito agitado. E o meu quarto, na minha casa, dava para a rua. E na frente da minha casa tinha uma outra casa que morava uma outra família. E uma dessas pessoas dessa outra família me disse assim: não, você consegue dormir? Eu falei: durmo, mas você escuta o barulho? Escuto. E você consegue dormir assim mesmo? Falou: olha, eu tento e eu desconecto do barulho e durmo, porque eu tenho duas opções, né? Eu posso mudar daqui, que é uma coisa que eu não posso fazer nesse momento, ou arrumar um jeito de conviver com o barulho. E ela me disse, não, porque eu não consigo dormir, eu moro aqui há não sei quantos anos, eu não consigo dormir, isso aqui está ficando cada vez pior. E aí a filha dessa senhora disse assim, ah, mas isso é um problema da minha mãe, porque quando a gente vai para o sítio, ela reclama que não consegue dormir por causa do barulho dos grilos, dos bichinhos. Tem muito silêncio e aquele barulho dos bichinhos, dos insetinhos, acaba incomodando demais a ela. Aí eu pensei, né? Então, veja bem, não é só o problema do barulho da música em si, é que qualquer barulho externo afeta bastante aquela senhora, por isso que ela não consegue dormir. Então, vejam, duas pessoas diante de um mesmo fato têm reações e atribuem significados muito diferentes. O Viktor Frankl, ele era, né, um psiquiatra, um psicólogo, acho que austríaco, salvo engano, e ele era judeu. E ele foi preso num campo de concentração, ele viu a família ser morta, a esposa, a mãe, foram mortas em Auschwitz, também, salvo engano, que tem um link para a biografia dele. E ele sobreviveu. E durante o tempo que ele ficou no campo de concentração, ele escreveu um livro, né? Ele começou a ter a ideia de escrever um livro falando sobre a necessidade de atribuirmos sentido positivo para as coisas que nos acontecem. Ele disse assim, que o sentimento de ausência de sentido surge na forma de tédio e indiferença. O tédio se define como carência de interesse, notadamente de interesse no mundo, ao passo que a indiferença pode ser definida como carência de iniciativa, e pois de iniciativa frente ao mundo no sentido de nele operar mudanças, né? Ele diz que durante o seu tempo lá em Auschwitz, no campo de concentração, ele observou que as pessoas que sobreviveram a todo aquele horror eram aquelas que tinham um senso de propósito muito forte, de sair dali, de sobreviver a qualquer custo e contar ao mundo os horrores que foram cometidos, praticados ali. E é uma experiência bastante forte, mas que se aplica a tudo, né? Quando a gente tem propósito e tem sentido, a gente consegue realizar mais coisas e ser mais feliz.
podemos dizer, então, podemos arriscar dizer que, então, tudo depende da importância que você dá. O samurai estava dando uma importância muito grande à mosca, e quando ele conseguiu se pacificar internamente, a mosca deixou de ter importância. E, em relação ao nosso trabalho, o sentido do trabalho, quem dá é você mesmo. Cada pessoa, cada indivíduo é único, e ele vai atribuir um sentido para aquilo que faz. E esse sentido vai determinar a dedicação, o empenho e o comprometimento. Eu posso trabalhar e ser feliz. Não existe nenhum impedimento para que você goste do que você faz. O Alain de Botton é um filósofo e ele diz assim, ele tem um livro interessante chamado Os Prazeres e Desprazeres do Trabalho, e ele diz que o trabalho, assim como o amor, pode ser a nossa principal fonte de sentido na vida. E se a gente pensar, nós passamos muito tempo, né? 24 horas, a gente passa 8 horas trabalhando, porque, mas eu estou trabalhando em casa, não importa, você tem um período de dedicação ao trabalho. Não, e tem responsabilidades, metas a cumprir. Então, a gente se dedica, seja em casa, seja presencialmente na justiça, um tempo do nosso dia ao trabalho. E é um tempo muito grande. A gente passa quase que 1/3 da nossa vida trabalhando, isso sem contar deslocamento, o período que você está dormindo. Então, você vai ficar mais tempo com os colegas de trabalho do que com a sua própria família. E se nós não encontrarmos um sentido valioso do trabalho, a gente vai passar pelo menos 1/3 da vida desanimado, desmotivado e frustrado. O Mário Sérgio Cortella tem um livro, Qual é a Sua Obra? É um livro bem interessante que eu recomendo a leitura para quem ainda não leu. E ele conta uma história muito interessante. Ele diz que houve um concerto, a apresentação da Orquestra Sinfônica, que era um concerto onde o próprio Tchaikovsky ia reger uma das suas peças, ele ia reger a sinfonia. E aí as pessoas, os músicos, se prepararam e tem um músico que toca símbolo. O símbolo é como se fosse um prato, aqueles pratos de fanfarra, né? Mas pequenininho, que você toca assim e ele faz plim. Esse era o papel dele naquela orquestra. Aí, vocês acham que ele, quando chegava em casa, ele dizia para a família, hoje eu fiz plim 3 vezes? Ou hoje eu participei de um concerto da Orquestra Sinfônica regido pelo próprio Tchaikovsky. O que ele vai dizer para a família dele? Que ele fez plim? Isso me intrigou. Aí eu conversei com o filho de uma amiga que é músico, e ele disse, eu falei, mas o plim é importante? Ele falou, cada instrumento na orquestra é muito importante. E eles têm a hora certa para entrar. E a entrada de um marca a sequência dos próximos. Se ele fizer o plim na hora errada, vai virar uma bagunça, porque os outros instrumentos vão entrar em hora errada também. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, o tocador de símbolo, ele atribui um sentido importante porque ele sabe a importância do plim que ele vai fazer, e que não é um mero plim, né? É uma sequência musical que dá sentido a uma obra maior. Então, como ele, nós temos que encontrar um sentido valioso para o trabalho. É chegar em casa e dizer, ai, meu Deus, hoje eu cheguei exausto do trabalho, ai, meu Deus, eu vou trabalhar, que inferno. Né? Que exemplo a gente está dando para os nossos filhos também? Se o trabalho é tão ruim, como é que a gente vai querer que eles trabalhem depois? Né? Então, é uma coisa para a gente refletir. Eu não estou fazendo julgamento de mérito e nem dizendo que é certo ou errado. Estou convidando à reflexão. O Cortella diz o seguinte, que o trabalho como castigo persiste,
mas a gente tem que substituir isso pela ideia de obra. Para os gregos, o conceito seria o de poiesis, que significa a minha obra, aquilo que eu faço, que construo, em que me vejo, a minha criação, na qual crio a mim mesmo na medida que crio o mundo. Então, a ressignificação do trabalho passa por substituirmos o conceito de tripalium, trabalho como castigo, pelo conceito de poiesis, trabalho como obra. E agora eu faço mais uma pergunta para vocês, acompanhando aqui a nossa reflexão. Qual a importância do seu trabalho? Que importância você atribui para o seu trabalho? Qual é a sua contribuição? Você compreende perfeitamente o seu papel dentro de um todo maior? E quão importante e significativa é a atividade que você faz para o todo? Quando nós temos metas, sonhos, objetivos pessoais para alcançar, o trabalho pode ser um meio de conquistar aquilo que desejamos. Ter em mente que a gente não vive para trabalhar. A gente trabalha porque o trabalho nos permite algumas coisas que queremos. Então, alcançar felicidade, segurança, amizade, realizar sonhos, cumprir sua missão, deixar sua marca. Uma colega minha diz, ela adora viajar, conhece quase que o mundo todo já. E ela me fala assim, não, eu vou trabalhar todo dia já pensando em fazer um bom trabalho, porque aquele dia de trabalho, somado a todos os outros, vai me permitir fazer aquela viagem que eu estou programando para as minhas próximas férias. Outra coisa que é importante e que ajuda é visualizar o trabalho como uma missão, uma forma de ajudar, de servir, de ser útil, de fazer algo importante. E no nosso caso, nós somos servidores públicos que entregamos justiça a quem precisa. E isso é uma missão bastante importante, útil e significativa. Se temos um sentido forte ao trabalho, isso nos traz satisfação. As pessoas me perguntam assim, quando você vai se aposentar? Aí eu digo, ainda falta 7 anos. Mas você vai se aposentar? E eu respondo, se eu tiver saúde e bem, não. Só quando me expulsarem aos 75 anos de idade, que eu não puder mais ficar aqui. Mas ainda assim, eu vou continuar dando aula, eu vou continuar fazendo trabalho voluntário, eu vou continuar fazendo coisas que me façam bem. Então, o trabalho com sentido forte, quando você vê aquilo que você faz como algo importante, que te traz alegria, você tem satisfação. E assim como o Viktor Frankl percebeu no campo de concentração, as pessoas que enxergam um sentido bacana no trabalho, elas trabalham com entusiasmo, sem sofrimento, elas dedicam-se a fazer o melhor em cada momento. Então, é um ciclo, né? Você quer servir, ser útil, fazer algo importante, porque você vê um sentido forte no trabalho, isso te satisfaz, te faz querer contribuir e desenvolver habilidades e superar limitações. E o trabalho é um contexto bem apropriado para evoluirmos e crescermos como seres humanos. O trabalho nos ensina muito. Nos ensina resiliência, nos ensina a lidar com a adversidade, nos ensina a lidar com pressão, nos ensina a lidar com situações adversas, com pessoas que às vezes são negativas, pessimistas ou tóxicas, e nos fortalece para vivermos melhor e aprendermos melhor a lidar com tudo isso. E à medida que aprendemos, nos tornamos mais hábeis e mais fortes. E também conseguimos aprimorar relacionamentos e superar as limitações. Por isso que é importante aprender novas habilidades. E no nosso contexto agora, nós temos que aprender novas habilidades o tempo todo.
A tecnologia chegou muito forte para nós e nós temos que nos adaptar, aprender a usar e ver como a tecnologia pode melhorar o nosso trabalho. Na UCIM, que é a subsecretaria que eu trabalho, nós estamos o tempo todo estudando como é que eu posso usar o Teams para facilitar a comunicação com a equipe, como é que eu posso usar o Planner ou o OneDrive para trabalhar colaborativamente numa mesma planilha que todas as áreas têm que preencher, como é que eu posso facilitar a minha vida com o uso da tecnologia. E para isso, eu preciso desenvolver novas habilidades e lidar com as adversidades. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, ele também não tem narração, tá? Ele tem só uma música de fundo. A Renata teve um problema com a internet, acho que ela está voltando agora. Mas, por acaso, tiver alguma coisa e o vídeo não estiver funcionando, vocês me avisem, por favor.
interessante que quando a gente assiste vídeos com exemplos de superação de dificuldades, se a gente se observar, nós ficamos com um sentimento de satisfação, de alegria, uma emoção. As pessoas às vezes chegam a ficar em lágrimas, porque ver a superação faz bem. E imagine como será esse sentimento quando nós nos superamos, quando nós mesmos vencemos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias limitações. Quando a gente começa a pensar que nós temos escolhas e que as escolhas que fazemos estão na nossa mão, eu escolho. E quando eu escolho, eu posso mudar o meu contexto, o meu mundo, a minha vida. Eu posso escolher entender que quando eu vou para a justiça, eu estou indo para o martírio diário. Eu posso dizer, como diz minha netinha, wherever, tanto faz, né? Os adolescentes adoram essa palavra, ok, dão de ombros, né? A indiferença ou com gratidão e alegria, porque o trabalho me dá identidade, me dá um senso de utilidade e me permite viver e sobreviver, e realizar sonhos, criar minha família, criar os meus filhos, comprar as coisas que eu quero, viajar, fazer um curso, fazer uma transição de carreira, como o exemplo que eu dei do colega que abriu um bistrô, né? Eu posso escolher como eu vou me sentir diante de um fato externo. A escolha de não fazer do trabalho um martírio diário é nossa. A escolha de ser grato e perceber o quanto que a gente pode melhorar e crescer e enxergar a importância do que você faz para si e para os outros. Quão importante é o trabalho que realizamos na Justiça Federal. E a ressignificação, a capacidade de ressignificar, nós temos. E se não temos, podemos aprender. É uma habilidade. E as habilidades podem ser ensinadas e desenvolvidas à medida que praticamos. A excelência, como diria Aristóteles, né, advém da prática, do exercício constante. Então, nós podemos encarar de forma mais simples as situações que antes eram complicadas e perceber de uma nova maneira e dar um novo sentido aos acontecimentos da vida. Outro dia eu li uma notícia e tinha a entrevista da pessoa ao final, e era uma pessoa que ela sofreu uma agressão gratuita, ela estava num determinado local e, de repente, ela foi agredida por um grupo de jovens e foi parar no hospital. E, assim, a primeira coisa que você ouve, que você sente quando você ouve uma notícia assim, é: meu Deus, que coisa bárbara, que absurdo, é indignação. Aí esse rapaz foi parar no hospital e ele dá entrevista e fala: nossa, como é que você descreve o que te aconteceu? E ele fala como uma bênção. Porque quando eu fui para o hospital, me fizeram um monte de exames e descobriram que eu estava com um tumor pressionando uma vértebra lá da coluna cervical, um tumor maligno. E, graças ao ataque, eu descobri a tempo, eu fui operado e estou bem. Foi um novo olhar. Quando você ouve a notícia toda, você também muda da indignação para a bênção. E quantas vezes você já passou por situações na sua vida que você fala: meu Deus, que coisa horrível, como é que isso foi me acontecer? E passado um tempo, você fala: puxa, aquilo aconteceu para eu ter oportunidade ou para que acontecesse algo muito melhor, né? É essa capacidade de olhar e de ressignificar, mudando as lentes pelas quais percebemos os acontecimentos. O significado de tudo que acontece depende da lente que utilizamos. Se mudamos a lente, mudamos o significado e então adquirimos novas perspectivas e possibilidades. E aprendemos a ver desafios como oportunidade. E aí
podemos refletir sobre essas questões, agora, depois dessa reflexão sobre o trabalho, né? Estamos cumprindo a nossa função social? Estou integrado às pessoas? Estou desenvolvendo potencialidades? Estou feliz? Estou realizado? Eu faço uma contribuição significativa? Se tudo isso está de acordo com os meus anseios, muito bem. Se não, está na hora de ressignificar, de escolher outros caminhos, de tomar outras decisões, de fazer outras escolhas. O sentido que a gente atribui vai ser diferente. De pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra, porque ele é contaminado pelas nossas emoções, pelo nosso estado de humor naquele momento. Só que temos que pensar que somos únicos e especiais. Temos as nossas vocações, a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida específico, habilidades, sonhos, desejos, e podemos dar uma contribuição e deixar uma marca positiva. Se eu pensar, trabalho como poieses, como obra, qual é a marca que eu quero deixar? O que eu quero que o mundo fale de mim? Como eu quero ser reconhecido? Isso é muito importante, né? Vem ao encontro do título do livro do Cortella, que é Qual é a sua obra? O que você quer deixar como marca no mundo? Uma frase inspiradora para mim, e compartilho ela aqui com vocês, é do Viktor Frankl também, que diz que quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E para a gente finalizar, existe o movimento por um trabalho, por um sentido, né? Um trabalho com sentido é um movimento. E eles fizeram esse vídeo bem interessante. E eles têm como legenda, como tema, uma frase do Nietzsche, que é aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como, né? Então, depois de tudo que vimos, a gente trabalha para quê? Esse vídeo também só tem música, tá? Vamos assistir. Gi, só tá nessa tela, tem gente que trabalha para sobreviver. Ah, é isso mesmo, né? Vai mudando. Deixo aqui algumas indicações de leitura para vocês, né? São livros bem bacanas que falam sobre essa questão da atribuição de sentido, da ressignificação, e espero ter povoado a cabeça de vocês com muitas
inquietações e reflexões para a gente pensar sobre o que a vida quer de mim, o que eu posso deixar como contribuição e como marca, e pensar no seguinte, né? Tempo é vida. Quando trabalhamos, vendemos o nosso tempo para a instituição na qual trabalhamos. Ela compra o nosso tempo. E se tempo é vida, e o tempo é importante, eu não posso desperdiçar minutos preciosos da minha vida, então, que tal darmos uma contribuição significativa, mudarmos as lentes, vamos trocar o óculos e vamos ser mais felizes e satisfeitos com aquilo que fazemos. E se não conseguirmos satisfação, por que não buscar um novo caminho, uma nova fonte de realização? Não, nem é necessário sair da justiça. Você pode aprender a pintar, a dançar, né? Fazer um trabalho voluntário. Enfim, temos escolhas, né? O objetivo dessa nossa manhã juntas é lembrarmos que temos escolhas. Obrigada. Nossa, Gi, foi demais, viu? Muito obrigada mesmo. Né? Acredito que muitos aqui estão se sentindo assim. O Dr. Caio também fez um comentário aqui muito bom. Realmente foi cheio de sabedoria e reflexões mesmo, né? E saber que está em nossas mãos, né? Essa escolha de poder ressignificar o trabalho de alguma forma, ou para alguma outra coisa, ou para aproveitar mesmo o nosso tempo e criar uma coisa melhor para a justiça, né, para todos, deixando a nossa marca. Muito bom, Gi, obrigada, viu? Eu que agradeço a todos por estarem aqui comigo nessa manhã, para a gente refletir, né? Coisa que a gente não faz, que é parar para pensar sobre as coisas, né? Fazer uma reflexão e tomar a vida. Tem um livro muito interessante que se chama Tome as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Eu não vou me lembrar agora, mas tem a ver com Rudolf Steiner, é uma discípula de Rudolf Steiner que escreveu esse livro, e fala disso, né? Não terceiriza a responsabilidade das suas escolhas para outra pessoa. Tome as rédeas da sua vida, né? Assuma o comando, né? E faça as suas escolhas baseadas nas suas próprias reflexões e percepções, né? Isso dá todo um outro norte, um outro caminho, e a gente não se sente mais arrastado pelas circunstâncias, né? A gente toma as nossas próprias decisões. Obrigada, gente. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, o momento é agora, ou também depois no chat, e a Gi vai responder no chat mesmo por e-mail. E eu dei uma passada aqui no chat, só tinha uma dúvida quanto à disponibilização, né? Eu estou até respondendo aqui que eu vou disponibilizar também no YouTube, não só quando a gravação aqui estiver pronta, quando sair no YouTube também, pessoal. Então, fiquem à vontade, depois surgir alguma dúvida, reflexão, mandar por e-mail também, se não se sentir à vontade de colocar aqui no chat. E nós todos estamos na mesma instituição, né? Todos vocês podem me acessar facilmente pelo Teams ou pelo e-mail institucional. Se quiserem depois refletir sobre a reflexão, fiquem à vontade. Então, tá bom, pessoal. Acho que é isso por hoje. Já deu o nosso horário 11 horas, né? Então, vou parar aqui a nossa gravação e me despedir de vocês, desejando uma ótima sexta a todos e com outro, né, olhar, né, um sextou também de não só de chegar, né, ao final do nosso expediente, mas aproveitar o nosso expediente da melhor forma que a gente puder. Exatamente. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Gente, Obrigada até a novamente. próxima. Tchau, tchau. Tchau.